Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Marcelo, eu sou geógrafo e sou pedagogo. E no vídeo de hoje, que a gente está gravando especialmente para você, acadêmico dos cursos de licenciatura, você também que é professor e precisa aí de algum auxílio para você fazer a escolha do seu livro didático. Isso é muito importante. Alguns não dão tanta importância, na escolha do livro, quais critérios vão utilizar e depois aí se arrepende da escolha do livro que fez lá no começo do ano. Então, durante a cada 3 anos mais ou menos, você, dependendo da rede que você trabalha, você vai estar presente, você vai ser decisivo na escolha do livro didático que você vai utilizar. Em colégios privados, colégios particulares, muitas das vezes você tem lá um material apostilado, você tem uma apostila. Mas isso não impede de você fazer sugestões. A única dica importante que a gente dá para você é para você jamais criticar abertamente aos seus alunos um material didático. Isso com certeza é uma falta de ética, se você trabalha na rede privada principalmente. Mas você tem a liberdade para fazer sugestões, comentários para poder melhorar o material, mas jamais critique. Não existe um livro perfeito, então o livro ele é uma orientação. Alguns elementos podem faltar. Então eu escrevi um livro, dei uma visão naquele conteúdo. Obviamente que na sua região nós precisamos abordar outros elementos que não estão contidos. Geralmente foi um livro escrito lá num grande centro urbano brasileiro, com uma outra dinâmica, com outras especificidades. Se você mora no interior, você vai ter que trazer elementos do interior para o seu aluno entender. Então, por isso a importância do professor sempre complementar, trazer materiais extras para o aluno ter o entendimento do todo. Neste vídeo a gente vai gravar especialmente para a escolha do livro no Ensino Fundamental 1. Então, especialmente para as pedagogas. Em breve gravaremos um vídeo aí para o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio, que temos outras características importantes. Se caso está vendo esse vídeo e a gente não lançou ainda o vídeo 2, alguns critérios aqui vão te ajudar também. Bom, no Ensino Fundamental 1, o primeiro critério que você tem que levar em consideração é a capa. Sim, a capa do livro deve ser atrativa. O livro ele é um material de apoio, que muitas das vezes você vai destinar para o aluno, você vai orientar para o aluno fazer as tarefas de casa, para o aluno ler. Então a capa deve ser atrativa, deve ser criativa, que ele tenha muita vontade em manusear. Outro dado importante que você deve levar em consideração é que se o desenho da capa ele faz alguma relação com a disciplina. Então, se é um livro de matemática, tem que ter alguma coisa lembrando números. Se é um livro de geografia, lembrando a natureza, então você tem que, claro, fazer essa relação para poder aí, ser um dos critérios decisivos. Lembrando a você que são inúmeros critérios e óbvio que o critério da capa não é o principal, mas deve ser levado em consideração. O critério dentro do livro que você deve levar em consideração é o sumário. Se o sumário ajuda o aluno a abrir o livro na página que você está mandando. Então, se o sumário está bem claro, que o aluno, quando ele for olhar no sumário, ele chegue facilmente no conteúdo apontado. Então, esse é um dado interessante. Algo que o professor deve levar em consideração é a sequência lógica dos conteúdos, se elas estão relacionados. Por exemplo, se o conteúdo que está primeiro ele é básico para aprender o conteúdo que vem depois, o segundo. Vou dar um exemplo para vocês em geografia. Então, você quer trabalhar a noção de espaço, de lugar, de paisagem, de vários elementos. Então, você tem que ter uma relação de um conteúdo com o outro. Então, espaço é o conceito maior. Mas para atender o espaço, ele tem que conhecer o lugar. Qual é o conceito do lugar? Então, ele tem que existir uma sequência lógica para quando ele entenda o conceito maior, ele estar preparado para aprender. Então, procurar observar se a sequência dos conteúdos ela é lógica, e é gradativa. Um outro elemento aí, professor, você deve observar os textos desse livro.
Então, se os textos têm um linguajar fácil, se eles estão, de acordo com o nível do seu aluno. Então, geralmente os textos no começo devem ser textos mais curtos, para motivar o aluno a ler. E claro que enfatizando se o texto está de acordo com o nível daquele aluno, com a série dele. Além do texto básico que vai chamar a atenção do aluno para poder ler e se interessar naquela matéria, você tem que ter ali ao lado sempre algo que estimule o aluno a querer mais. Então, livros que tenham, por exemplo, curiosidades, saiba mais, Algumas informações complementares naquele texto, naquela página do texto, são livros muito interessantes, que façam com que o aluno, que ele vai descobrir alguma coisa. O aluno ele é muito curioso. Então, se você estimular, olha ali pessoal, nós temos aqui essa curiosidade, vamos descobrir o que é isso? Então, você já tem ali alguma ferramenta que vai conduzir o aluno a querer buscar mais. Então, isso é bem importante você levar em consideração. Um outro fator que muita gente acaba não se pegando são as imagens do livro. Essas imagens são atuais. Já percebi alguns livros, por exemplo, que trazem urbanização no conceito de geografia com imagens lá da década de 80 e não traz nenhuma imagem atual. E se tivesse a comparação mostrando como era antes e como teve a transformação urbana, faria algum sentido. Mas você falar de urbanização nos dias atuais e trazer uma imagem antiga, não faz nenhum sentido. Então, professor, fique muito atento às imagens, às datas, se são imagens atuais. Agora, um item importante para ser analisado, e isso estou falando particularmente na questão dos livros de geografia, de história, quando tem um mapa. Aí é a visão do Marcelo geógrafo. A gente percebe em muitos livros que faltam alguns elementos importantes no mapa. Então, o mapa geralmente eles nunca esquecem do título, claro, e também nunca esquecem da legenda. Algo que me incomoda um pouco é a orientação do mapa. Um mapa, por exemplo, é obrigado a ter uma orientação, mostrando no cantinho ali, por exemplo, a Rosa dos Ventos, mostrando a indicação do norte. Isso é muito importante para o aluno poder identificar e manusear o mapa. Outro dado importante que às vezes no mapa de um livro não aparece é a questão da escala. A escala faz a relação do mundo real com o mapa. Quantas vezes aquele mapa foi reduzido, a imagem foi reduzida para caber naquele mapa. Então são elementos aí que você pode estar observando, lembrando para você. São detalhes importantes que você vai julgar e aí ter um livro de melhor qualidade. Bom, nesse momento agora, a gente vai mostrar alguns livros para você. Vamos aí mostrar os livros como se fossem feitas as escolhas. Então, eu tenho aqui 3 livros, todos eles da mesma série, no caso, do 4º ano do ensino fundamental. Então, esse nosso primeiro livro, vamos observar primeiro a capa. Então, essa capa aqui é uma capa atrativa, e ela remete à questão da disciplina. A disciplina é a disciplina de geografia. Então ela traz lá a cidade, ela traz um pouco do campo. Então isso vai remeter à geografia, ela tem alguma relação. Então o nosso outro item que a gente falou para você que é importante é a questão do sumário. Então o sumário ele vai ser importante para o professor, claro, poder orientar aos seus alunos certinho ali quais as páginas. Então, aqui o sumário desse livro aqui, lembrando que essa primeira parte, esse é o manual, o livro do professor, ele traz ali algumas informações importantes. Então, aqui ele vai trazer um sumário bem divididinho, bem separadinho. Então, é sim um bom sumário. Então, esse livro aqui, é da editora Brasil. Então, tudo muito bem organizado, facilmente o aluno chegaria na informação. Tem um dado interessante. Algo que a gente também fala, vamos falar agora das imagens. Então, essas imagens são atrativas. Bom, nós temos aqui algumas imagens, o mapas aqui tem a orientação, tem a escala, tem o título, falta um pouquinho da legenda aqui nesse caso. Mas, de um modo geral, as imagens também são imagens atrativas. Então, é um bom material. Agora vamos ver aquela questão se ele traz ali algo para o aluno buscar, o além. Então ele tem aqui, ele traz aqui, por exemplo, um experimento. Como fazer, para que fazer, com quem fazer. Então ele traz e ajuda o aluno a poder se organizar, ao aluno ser mais autônomo. Isso é interessante. O livro é um material
de apoio. Não esqueça disso. Já os exercícios, então aqui, né, algo interessante também, a gente observar alguns exercícios. Os exercícios eles são de modo gradativo, vocês têm relação com a disciplina realmente para fazer o aluno revisar, ver se ele aprendeu bem o conteúdo, né? Esse aqui eu estou apontando como um ponto falho nesse livro, porque ele traz uma pequena quantidade de exercícios. Então, tem um texto e poucos exercícios, geralmente 1, 2 exercícios apenas. Isso vai fazer com que o professor tenha que buscar muito mais material fora. Então, é isso que você tem que prestar atenção. Bom, e os textos? Os textos, lembra que eu falei? Se os textos são curtos, são atrativos, principalmente lá no começo do livro, o aluno está retomando, começando o ano, ou sendo seu primeiro ano, né? Ou então recomeçando ali a sua nova série. Então isso é importante, o livro ser, né, ter textos atrativos. Então a gente percebe aqui que os textos são um pouco longos aqui nesse nosso livro, mas é só uma observação para você, que você vai pesar todos esses indicadores para daí fazer a melhor escolha. Lembra que sempre você não deve escolher um livro sem ter ali um perfil do seu aluno, né? Muitas vezes o professor ele não leva isso em consideração. Então qual é o perfil do seu aluno? Ele tem muita defasagem? Então se ele tem muita defasagem na geografia, na matemática que for, o seu livro tem que dar esse suporte para ele. Então é um livro que tem que ter bastante exercício, né? Tem que ter bastante orientação para ele se tornar um pouco mais autônomo. Então isso deve ser levado em consideração. Esse já nosso outro livro aqui, ó, nosso segundo livro, então a questão da capa ele traz o museu. Como é um livro que envolve geografia e história, ele também tem essa relação, tá? É um livro também que tem bastante imagens, né? É um livro que traz todo o sumário bem divididinho, facilitando os mapas bonito ali, né? No mapa faltando ali o dado da escala, é um dado, um elemento importante, tá? Esse outro mapa aqui já trouxe completo. Então a gente tem essas relações que você deve julgar e assim fazer uma boa escolha. Só o nosso último livro, ele é um livro também que envolve geografia e história, e ele é uma imagem que não remete a nada das disciplinas. Ele remete muito à educação física, é uma brincadeira, né? Então, qual é a relação? Não vi qual é o sentido desses, mas lembrando que esse não é o item mais importante, mas deve ser colocado. Mas é um livro que tem muito exercício, ó. Tem bastante exercícios, textos curtos, bastante experimentos. É por isso que eu falo para vocês, não vai pegar só pela capa. Tem professor que escolhe a capa bonita, vai lá e escolhe o livro. Então ele tem que observar esses dados. Outro fator importante que a gente vai mostrar aqui no livro para você é essa parte aqui, ó, mostrar para o lado de cá que com a iluminação mostrar melhor. Então esse livro aqui ele traz um bom material de apoio ao professor. Então ele tem, ó, textos de apoio, exercícios de apoio, o que trabalhar, o que foi visto no ano anterior. Então o professor sim, ele deve ter um bom manual para poder o quê? Poder aproveitar ao máximo ali e poder potencializar ali a aprendizagem e fazer com que o seu aluno desenvolva bastante. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo aí que foi gravado primeiramente para ajudar as minhas alunas dos cursos, né, das turmas de licenciatura em pedagogia, que elas trabalham, a gente acabou ensinando isso para elas, sobre como escolher o livro didático, quais elementos, quais critérios, um objetivo aí que a gente vê que falta aí em muitos cursos, e a gente procura dar todo o suporte para o professor estar preparado para entrar e fazer a diferença na sala de aula. Um beijo no seu coração. Se gostou, dá aquele likezinho lá, né? Se você quiser mandar entrar em contato com a gente, é professormarcelo.com. A gente aí faz inúmeras palestras, formações, sempre procurando tentar mudar, né, a educação brasileira. Eu digo mudar em qualificar ela cada vez mais. Nós estamos em constante mudança e a gente deve sempre lutar por uma educação de qualidade. Beijo, espero você no nosso próximo vídeo.